E o pastor, ele vai destacar aqui 3 pontos de grande importância, aonde mais as pessoas estão se envolvendo hoje em dia e servem de alerta para a igreja. O que o pastor vai passar para vocês hoje são 3 situações que o diabo ele está usando demais em todas as idades. E os irmãos verão com essa comparação que eu vou estar fazendo que ele está sendo bem sucedido. E é a estratégia que ele já usou desde o começo do mundo. Vamos ver a primeira? O apóstolo João falou sobre os desejos da carne. Vamos falar sobre os desejos da carne, que é a maneira e a estratégia que o diabo está usando. Infelizmente, além de estar desviando as pessoas de dentro da adoração, muitos e muitos relacionamentos, casamentos, estão sendo destruídos e famílias sendo desfeitas por causa exatamente dos desejos da carne. Os irmãos prestam atenção. A indústria da pornografia se gasta por ano 400 bilhões de reais. Essa estratégia é usada muito pelo diabo, a pornografia, que está destruindo milhares de famílias, casamentos, tirando pessoas de dentro da igreja. Não é nenhuma novidade, né? Nós vamos ver que não é nenhuma novidade, porque ele usou essa estratégia para desviar os anjos do céu. E deu certo? Deu. E ele tem usado hoje para a humanidade. São 400 bilhões. É muito dinheiro. Daria para resolver a fome aí de muitos países com fome. Vamos ler na Bíblia como é que Satanás, o diabo, usou essa estratégia desde o começo do mundo. Irmãos, abrem sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 7. Gênesis, capítulo 6, do 1 ao 7. Veja como se sucedeu a vinda dos anjos celestiais para a terra. Sucedeu que todos os homens começaram a multiplicar sobre a terra e nasceram filhas. Olha o 2 agora. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha só. E aí, veja o que aconteceu. Então disse Deus: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Depois disso, Deus já reduziu a idade da humanidade, 120 anos.
Mediante essa consequência dos filhos celestiais, os anjos de Deus, terem descido para a terra e tomaram as mulheres, as filhas dos homens. É interessante que eles escolheram as mais belas que estavam na terra. Olha a consequência desse ato. Naqueles dias estavam os nefilins na terra. E também, depois que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram valentes, homens de renome, que houve na antiguidade. Irmãos, a Bíblia fala sobre gigantes na terra. A mistura entre os filhos de Deus e as mulheres aqui na terra nasceram nefilins, homens gigantes, homens de fama. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. É interessante, essa consideração, porque foi a mistura de anjos. Eles não eram demônios ainda. Eles não eram demônios. Eles eram filhos de Deus, conforme a Bíblia explica. Com as mulheres nasceu homens gigantes, mas depois disso iniciou a maldade. Puxa vida, poderia ter nascido homens, eram filhos de Deus, homens bons, mas não. A terra se encheu de maldade devido à desobediência, eles terem abandonado a sua posição celestial. Porque os anjos, meus irmãos, para quem não sabe, eles podem se materializar. É além da nossa compreensão, Alguém consegue compreender, imaginar? É difícil para nós, Uma figura espiritual poderosa e no momento que ele quer, ele se materializa em pessoa. Para nós, está além da compreensão isso. Não é verdade? Mas eles têm o poder para fazer isso. E eles fizeram exatamente isso. E o nosso Deus, Ele permitiu. Porque o nosso Deus, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Jamais. O nosso Deus jamais vai interferir. O nosso Deus, Ele pode te transformar da noite para o dia uma pessoa rica, abençoada, cheia de Espírito Santo. Ele pode fazer isso. Mas Ele nunca vai interferir no seu livre-arbítrio. O que você vai fazer com o poder que Ele te deu, com a riqueza e a sabedoria, você terá que tomar decisões com o seu livre-arbítrio. Assim foi com Salomão no passado. Nós vamos um dia falar sobre Salomão, que foi o homem mais sábio da terra. Mas no final da vida dele, ele pecou. Mas ele era sábio, tinha sabedoria de Deus. Mais uma confirmação que o nosso Deus não interfere no livre-arbítrio, é escolha sua. Se você vai se manter puro ou se você vai pecar. Mesmo Ele te abençoando com todo o poder aqui na terra. E é isso que Ele fez com os anjos. Ele permitiu que os anjos se materializassem. Porque Ele poderia falar, não, pode voltar todos vocês. Eu vou prestar conta ali com o Lúcifer, mas vocês não vão cometer esse ato. E Ele permitiu. Então,
o livre-arbítrio para a humanidade é livre. Vamos ver o 6 agora? Gênesis, continuando Gênesis 1:6. Então, arrependeu-se Deus de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo, olha só, meus irmãos, me arrependo de ter feito eles. O nosso Criador, nesse período que a terra estava cheia de nefilins, homens altos. Irmão, quando eu falo nefilins, a estatura do homem hoje, a estatura de um homem alto que a gente conhece no mundo, chega em torno de 2 metros, mais alto, 2,5 metros, que é bem alto, né? Mais alto que uma porta. Esses homens nefilins, eles passavam de 3 metros de altura, passavam. E é interessante, olha só, por isso que a Bíblia fala que eles eram homens de fama na época. Porque o homem, quando ele é muito alto, né, quando o homem nasce normal de uma mulher, o homem com uma mulher, e ele se torna muito alto, ele não é tão ágil. Quer dizer que ele não é muito curvado, ele tem deficiência para andar, não é muito ágil. Mas com os anjos, não, meus irmãos, eram homens acima de 3 metros de altura e fortes e ágeis. Eram homens de fama. E a terra estava cheia de maldade. Cheia. Então Deus se arrependeu no coração de ter feito o homem. Então, o meu ponto de vista agora, meus irmãos, nós estamos fazendo a comparação. Satanás, o diabo, ele usou essa artimanha, o sexo, para trazer os filhos de Deus para baixo. E 1/4 dos anjos foram tirados do céu por causa dessa situação. E hoje, a mesma estratégia está sendo usada com a humanidade, a indústria da pornografia, que está realmente destruindo a grande maioria das famílias e espiritualidade das pessoas em geral. Na geração de 70, uns anos atrás, nessa geração, quem é de 70, 60 sabe, não tinha tanta liberdade para você ter em suas mãos, em questão de segundos, a pornografia. Era fechada. Você tinha que se direcionar até uma banca de jornal, você tinha que ser de maior, era um ciclo fechado. E nisso se criou uma geração maravilhosa, de pessoas inteligentes, de famílias bem feitas. Mas hoje em dia, não. Você tem uma arma na mão, que é o celular, que basta dar um toque, em questão de segundos, você tem o mundo aberto na sua mão. Essa bandeja de opção que o diabo tem colocado na mão de toda a humanidade é apenas um objetivo: afastar as pessoas do caminho de Deus.
Antigamente, todos os nossos pais, família, tinha isso aqui como exemplo dentro de casa. Eu cresci vendo isso aqui. Eu cresci vendo meu pai lendo a Bíblia. E a gente tinha que pesquisar em vários livros, e a Bíblia era referência dentro do lar. E hoje, o que é referência dentro dos lares? Percebe-se o perigo? São 400 bilhões gastos. É muito dinheiro. Tem dado certo essa investida dele ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? Tem. Se a gente for esmiuçar o que isso traz para famílias em geral, a gente ficaria aqui a noite toda falando só situações desagradáveis. Tem dado resultado. Irmãos, vamos falar então agora os desejos dos olhos. Vamos entender o que é o desejo dos olhos. Em 2023 foram gastos 633 milhões em propagandas, publicidade e divulgação. Qual é o objetivo de tanto dinheiro? Estimular as pessoas a se empenharem a consumir mais, cada vez mais. Quer ver o exemplo? Tivemos um dia, passou, né? Todo mundo sabe. Dia 12, o que celebra dia 12, meus irmãos? Quem quiser responder, levanta a mão. Rita, leva o microfone. Alguém quer responder? Segura a mão. Quem quer responder? O que celebra dia 12? Irmã Rita. Tomar um ar aí. Dia 12, o Ricardo vai responder. Vamos ver se o Ricardo não esqueceu, né? A Sueli já está com a Bíblia na mão ali, ó, já pronto para Dia dos Namorados. Isso, meu irmão, obrigado, viu? Dia 12, tivemos os dias dos namorados, né? Sabe quanto se consome nesse dia? A indústria e o varejo, quanto que eles arrecadam? 23 bilhões de reais. Só nesse dia dos namorados. Dia 12. É um dos dias que as empresas, né, de varejo, elas esperam muito com essa data. É interessante, eu vou contar uma experiência para os irmãos, justamente nessa data, né? Em 1997, 98, né? Acho que tinha muita gente aqui que tinha, né? A irmã Isabela tinha quantos anos? 13? E a Beatriz? 8 anos. Estavam todos mamando uma vez. Em 97 e 98. O pastor, ele trabalhava com ar-condicionado, né? Prestava serviço de ar-condicionado, né? Então, nessa época, o pastor prestava serviço num motel, né? Onde eu morava lá próximo, prestava serviço, arrumava os ar-condicionados do motel. Chegava nessa época, tinha já 3, 4, 6 orçamentos parados, sem aprovação, já
bastante meses, mas quando chegava próximo a essa data, o mês de junho, todos os orçamentos do motel eram aprovados. E era com urgência, né? Urgência, o telefone não parava, e o dono falava: pelo amor de Deus, me socorre, essa data é a data que mais é o arrecado aqui. Cláudio, pelo amor de Deus, vem, está tudo aprovado. Aí tinha 7 quartos, né, já com os ar-condicionados ruins, que eram aprovados, justamente porque é uma data marcante que se arrecada 23 bilhões somente nesse dia, né? É muito dinheiro. Agora, de onde surgiu esse dia dos namorados? Quem inventou isso? É interessante que, se fizesse essa pergunta justamente no dia, saísse na rua, né, no shopping, fala assim: se você acertar quem decretou esse dia dos namorados, você ganha um prêmio, um presente. Ninguém ia ganhar, porque eu tive que pesquisar também, né? Eu achei interessante. Eu falei: mas quem foi esse espertinho que decretou essa data, né, para arrecadar tanto dinheiro? Vamos lá, meu irmão. Vou falar primeiro o ano, né? Acho que ninguém tinha nascido aqui. Se alguém nasceu nessa data, levanta a mão. Acho que não. 1948. A irmã? Aqui, ó. A irmã 1948. A irmã lembra das lojas Clipper? Lembra? Olha aí, tá vendo? O dono da loja Clipper, 1948, ele saiu com um slogan, né? Olha só que interessante na loja dele: não é só com beijos que se prova o amor. Olha aí, interessante, né? E aí se decretou o Dia dos Namorados em 1948, né? O dono da loja Clipper. São maneiras e estratégias justamente para fazerem as pessoas consumir e desejar aquilo, desejos dos olhos, né? Então as pessoas ficam realmente querendo comprar e se distraem de todas as coisas do mundo. E tem dado resultado? Tem 23 milhões, né? E é interessante, agora uma pergunta para vocês, mulheres. Para vocês, né? Para quem às vezes namora, não é verdade? Vocês ficam esperando presentes do namorado, né? Alguma coisa vocês querem ganhar, não é verdade? E se ele aparece na casa de vocês, ai meu Deus, se aparece na casa de vocês com a mão lisa, vocês podem estar bonita que for, maravilhosa, batom, ó, já olha para a mão dele, já olha e fala: vixe, não trouxe nada. Você já fecha na hora, cara, né? Já fala, aí já entra aqui: ai, me deu aquela dor de cabeça, amor, me desculpa, me deu aquela dor de cabeça. Você já quer entrar e já entra soltando fumaça, né? Falando só bem dele, né? É exatamente assim, não é verdade? Tem dado resultado, né? São maneiras e estratégias que o sistema desenvolveu hoje em dia para tirar as pessoas do foco. Vamos falar então agora sobre a soberba da vida. Foi mais um ponto que foi destacado, né? 1 João. As pessoas soberbas, meus irmãos, elas
exageram nas suas qualidades. Ela coloca toda a segurança nela e no seu dinheiro. A pessoa soberba é assim, né? A pessoa que tem muito dinheiro, soberba. Ela compete com outras pessoas. Ela rebaixa outras pessoas para enaltecer a sua própria imagem. Olha mais um ponto negativo. Ela não admite os seus próprios erros e tem dificuldades em aceitar as críticas sobre o seu comportamento. Ela não tolera de forma nenhuma outras pessoas que não seja igual a ela, né? Qualidades ruins. E também ela não admite outros pontos de vista e tem dificuldade em respeitar as opiniões alheias, né? Isso mostra que essa pessoa, né, ela é uma pessoa que ela tem dificuldade de aceitar bons conselhos. E que espírito que é esse? Será que é espírito de Deus? É espírito. Vamos ver de quem que é? Abram suas Bíblias, por favor, em Gálatas, capítulo 5. Vamos lá, Gálatas 5. 5:19. Vamos entender de quem é esse espírito. Gálatas 5:19 passa a dizer: ora, as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas. Olha só o conselho para os cristãos, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha aí, meus irmãos. Viu aí? Essas três situações que o apóstolo João destacou, ela tem a ver com espírito do mundo, né? Que Deus aqui nos alerta que se a gente se empenhar em correr atrás nesse espírito do mundo, nessa situação que eu passei com os irmãos, corremos o risco de não herdar o reino de Deus. E os irmãos acham que é difícil? Será que é difícil quem está dentro de uma igreja não se contaminar com essas três situações? Os irmãos percebem que uma coisa chama a outra. Quando você deseja e você se envolve e cria tempo para correr atrás dos desejos da carne, perceba, é um efeito dominó.
Aí você depois começa a ter desejo pelos olhos, não é isso? É uma coisa chama a outra. Até você vir ter e ficar com um espírito de soberba. Você vai desenvolver essas 3 qualidades ruins dentro de uma pessoa. Até no final você se afastar de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Satanás, o diabo. Ele quis ser igual a Deus. Os irmãos sabiam que o anjo rebelde, ele era responsável em cuidar dos casal no jardim do Éden? Os irmãos sabiam disso? Não sabiam? Entre todos os anjos, ele era o mais belo. Então ele tinha como comissão da parte de Deus o propósito de verificar como o casal estava sobressaindo aqui na terra, porque era o início de tudo. E aquilo que ele estava vendo, toda aquela formosura, os animais, o casal tão lindo, e o respeito e a adoração de Adão e Eva para com o seu Criador, aquilo se manifestou nele, o desejo de ter aquilo para ele. Lembra que eu falei? Desejos dos olhos. Porque tudo que você quer, ou tudo que você deseja, irmãos, eu vou pedir por favor que os irmãos coloquem os seus celulares no vibrador ou no silencioso, né? Porque fica ruim para mim, né? Toma atenção dos irmãos, não é verdade? Fica ruim, né? Então, por favor, ou o irmão vai lá para fora, conversa com a pessoa se for muito urgente, ou se não, abaixa o telefone, por favor. Bom, voltando ao nosso assunto, tudo entra pelos olhos. Primeiro, para você desejar algo que não te pertence, ou algo que te é ilícito e é errado, vai entrar pelos seus olhos, os desejos dos olhos. E assim também foi com o anjo que não se achou a verdade nele. Ele viu no paraíso que aquilo ia ser lindo, maravilhoso, perfeito com o tempo. E por ele estar ali, responsável em levar informações para Deus, como o casal estava assim, né? Agindo na terra, no paraíso, aquilo entrou nele, o desejo e a vontade de ter a adoração exclusiva para ele. Temos que tomar cuidado com os desejos dos nossos olhos. Realmente, porque tudo entra pelo olho, né? A gente vai falar também futuramente de Davi também, né? O desejo errado entrou pelos olhos. Primeiro Davi, ele viu, mas ele não viu. Davi permaneceu olhando e mudou a história todinha dele, dos filhos, da família, tudo. É o perigo, os olhos e os desejos dos olhos, meus irmãos. Tomem
muito cuidado. O primeiro olhar, a gente não tem como evitar. Mas o segundo olhar, você tem. Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade tão grande de te apontar com o primeiro olhar, aquele sinalzinho do semáforo amarelo. Atenção. O seu olhar, seja no que for errado, o primeiro olhar você não evita, mas o segundo olhar você pode evitar, você consegue. O seu cérebro te aponta: não, é errado, não faça isso. Olha, Deus não aprova, Deus está vendo. Então, o segundo olhar, você pode se desviar do caminho mau que você pode se colocar, porque você não desviou o segundo olhar. E nós vamos falar isso depois de Davi, mais para frente. O pastor vai falar só sobre a história de Davi. Tá bem, meus irmãos? Bom, são essas três situações hoje, usada pelo diabo, que mais está dando dinheiro e as pessoas estão caminhando. Vamos ver Lucas, capítulo 13, versículo 24. Quem gostaria de ler? Lucas, capítulo 13, versículo 24. A irmã Rita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Exatamente. Esforçai-vos aqui, porfiar, esforçar. Esforçais a entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quer ver exemplo disso? Às vezes a gente vê uma pessoa, ou vizinhos, pessoas que nós conhecemos, frequentando a igreja durante muito tempo. Só que a pessoa de repente se afasta da igreja. E aí você vê a pessoa praticando coisas erradas, envolvida em vícios, e etc, e etc. E aí você se pergunta: puxa, mas eu lembro daquele irmão, ou daquele vizinho, ou daquela pessoa. Eu lembro daquela vizinha. Olha, muitos anos ela estava sempre servindo ao Senhor, mas hoje, olha a situação dela. Realmente, o que aconteceu? Aqui a palavra diz para esforçai-vos. O que significa esforçai-vos? Significa você sempre vai estar precisando. Muitas situações, colocar sempre o reino em primeiro lugar, a palavra de Deus. Eu já falei aqui que nós somos testados, principalmente quem segue a Jesus. Quem está no mundo, não. Quem está no mundo já fez a sua escolha. Mas quem está seguindo a Jesus, a gente é testado constantemente.
Olha só o que aconteceu hoje. Nós temos uma pessoa responsável pela parte do transporte dos nossos irmãos do Guapurá. E essa pessoa responsável, ela chega sempre às 7 horas da noite. E hoje, por volta das 7, 7h15, 7h20, ele não compareceu. E pior, não avisou que ele não ia poder levar. E entrando em contato, e ele até então não tinha respondido ainda. Né? Não é um teste para os irmãos, porque os irmãos podiam falar assim: o culpa é minha, eu estava aqui arrumadinho. Os irmãos podiam falar assim: estava aqui, o culpa é minha, já que começou assim, acho que não é para mim ir na igreja. Né? Os irmãos são testados. Isso é estratégia, meus irmãos, do inimigo. Tá bom? Porque vocês estão fazendo o que é certo, alegrando o coração de Deus. Agora, se fosse para ir num baile, nossa, era briga. Não, eu vou primeiro, não, eu brigava até entre eles para chegar lá com a van. Era confusão só. Mas como é para adorar a Deus, vir para a igreja, aí já acontecem essas coisas repentinas. Pega a gente de surpresa. Né? E os irmãos, com a fé de vocês estão de parabéns. Os irmãos do Guapurá, continuem assim, meus irmãos, porque a Bíblia fala, o nosso inimigo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, ele é um leão que ruge procurando, né, afastar a gente. Mas, quando ele percebe que a gente continua firme ali, ele se afasta e procura outras pessoas para poder afastar de Deus. Então, os irmãos estão de parabéns ter vindo de Uber para cá e permanecido firme aqui na casa do Senhor. Amém, igreja?